Astrologia, o prumo que habita o acaso entre aspas. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Antes de começar a falar, eu queria lembrar as pessoas que têm me perguntado para saber informações sobre o retiro da Terra de Rudá, agora no feriado de novembro, sobre o medo, como lidar com o medo, entrar em contato no WhatsApp da Rosa Dalgode. É o DDD 21 98505 8500. E também, quem quiser fazer parte dos grupos do Tornar-se Presente, que é um trabalho gratuito via WhatsApp, mesma coisa, com a Rosa no WhatsApp 21 98505 8500. Vamos lá. Astrologia, o prumo que habita o acaso entre aspas, né? Eu fiz uma live recentemente que mexeu com bastante gente sobre como lidar com a dor, né? Como lidar com a dor, com o sofrimento, a dor da perda, a dor da separação, e onde é que a astrologia entra nisso? Não foram dicas pragmáticas, mas foram referências de conhecimento que fazem com que a gente possa se situar, saber lidar com, né? Então, hoje, quase como se fosse uma espécie de continuidade, lembrando a astrologia como esse prumo que habita aquilo que a gente jura que foi uma situação ocasional, um certo acaso, né? Lembrando também que eu gosto de falar que a astrologia é uma ciência pré-iluminista, pré-racionalismo, pré-positivismo. A astrologia, durante milênios, foi considerada uma ciência, até que século XVII, XVIII, inclusive é ensinada nas universidades, e deixou de ser para o ministro da Economia Colbert da França, ministro Colbert, que proibiu, porque aí, claro, tem astrologias e astrologias, né? Algumas envoltas em crendices e outras envoltas na ciência da psique. É uma ciência da psique, uma ciência subjetiva da psique. Eu sempre gosto de provocar, falando assim, olha, que a ciência ocidental ou a ciência contemporânea não se meta com a astrologia, porque ela não dá conta, a ciência não dá conta de tentar encontrar leis seguras sobre um Marte na 8, uma Vênus na 5, um Urano na 11, um Plutão na 12. Cada uma dessas informações pode ter 1000 possibilidades. Como é que se faz uma ciência racional assim? Como é que se faz uma ciência lógica assim? Você põe um Plutão na 12, você pode ter ali uma porção de interpretações. O que vai sinalizar um caminho ou outro é o nível evolutivo da pessoa que lida com o seu Plutão na 12, com o seu Marte na 8, com a Vênus na 5, com o Sol na 10, enfim. Isso é muito importante. A gente pode fazer um tratado, um manual de possibilidades de um planeta numa casa. Não é nenhum problema, os livros fazem disso. E vocês reparam que muita coisa bate, muita coisa não bate. Não bate porque o nível evolutivo, e esse nível evolutivo não é intelectual, é um nível evolutivo, eu diria, espiritual, não fecha com determinadas versões. Por exemplo, eu gosto sempre de lembrar que tem gente que diz que a casa 10 é a casa do profissional, a casa da profissão, né? E eu posso entender que a casa da profissão ela pode ser a casa 10 num nível bem básico, num nível bem pouco desenvolvido. Quando a pessoa já tem uma estrada, eu diria uma autoestrada, né? A casa 10 não é a profissão. A casa 10 é quando você se torna a obra, você é a própria obra. Depois de investir em tantas coisas, em tantas situações ou em tantas pessoas, você descobre que as informações que se encontram na casa 10 vão descrever a tua relação com você como a própria obra.
Tudo que você fez na vida não foi outra coisa a não ser se auto-esculpir. Tudo que você fez na vida não foi outra coisa a não ser se auto-esculpir. Entre aspas, usando pessoas, usando profissões, usando lazeres, usando religiões, usando tudo que a gente queira. Quando chega na casa 10, não é mais profissão. Profissão é casa 6. E mesmo a casa 6, num nível mais evoluído, é uma casa também, junto com a 8, uma casa que tem a ver com alquimia, né, com aperfeiçoamento do ego. Imagina, a casa 6 é um aperfeiçoamento do ego. Né, que teve uma explosão na casa 5. Na casa 6 houve uma análise e um detalhamento desse ego para aperfeiçoar. Porque estamos na iminência de entrar na casa 7, que é a casa da relação. Então repara que tem uma costura que eu já fiz e vou fazer tantas outras vezes, que é muito importante para a gente entender, para a gente se descolar da ideia de que eu sou peixe com ascendente câncer, com a lua em virgem. Isso nos distrai, isso nos define como se fosse uma carteira de identidade. Quando você mostra a carteira de identidade, você pode até entrar em determinados lugares, conseguir determinados avais, conseguir situações porque você mostrou o CPF. O CPF não é você, a carteira de identidade não é você, o teu signo, o teu ascendente, tua lua não é você. Porque tem um mapa inteiro. O mapa inteiro são 35 bíblias, um mapa inteiro. A gente passa algumas encarnações interpretando um único mapa. Algumas encarnações interpretando um único mapa. Né? Que é interpretar a alma humana. O mapa astral é sinônimo de psique, psique é sinônimo de alma. Né? Então, para mim, a astrologia, né, e a arqueoastrologia é algo tão profundo e tão sério que, assim, olha, se você está com uma dor, você está com uma dor de dente, você está com uma dor de amor, você está com uma dor financeira, você está com uma dor de saúde, a gente pode conversar sobre isso no sentido de situar, porque a questão muito importante é a gente se situar diante daquele desafio. Né? Às vezes a gente, no nosso racionalismo tati-bitati, a gente pensa que a solução é solucionar o problema, e tem problemas que são insolúveis. Tem problemas que são insolúveis. E aí a solução já está posta, é a nossa relação diante daquele problema. Às vezes a gente, numa onipotência racional, que é a onipotência da ciência contemporânea, que vai cair na real, que na verdade as realidades, e melhor, o real, assim, é inaferível pelo aspecto lógico e pelo aspecto assim probatório das experiências de laboratório. O real é inaferível sob esse prisma. O real a gente pode se aproximar através de uma entrega extremamente consciente e às vezes sem conseguir falar sobre o que aconteceu. Mas a ciência tem uma importância gigantesca. O que falta é ela se colocar no seu lugar. Não dá para ela se espraiar em lugares que não são territórios dela. Imagina se ela se aproxima da astrologia, ela vai levar uma rasteira. Porque a astrologia não é a ciência iluminista, racionalista, positivista. Né? É uma ciência psíquica, pré-iluminismo. Né? Onde cada informação você pode ter 1 milhão de possibilidades. Quem vai determinar isso é o nível evolutivo de cada um. O nível evolutivo é como é que eu processo aquela realidade, como é que eu acabo digerindo ou metabolizando aquela realidade. Né? E que não tem a ver com um intelecto poderoso. Não, tem pessoas que não sabem ler nem escrever e são seres iluminados, são seres despertos. Tá? Talvez a gente não conheça, não more na casa ao lado, mas o planeta é muito grande, tem muita gente assim, muita gente no planeta, que às vezes não sabe ler nem escrever, mas é uma pessoa iluminada, uma pessoa desperta, simplesmente porque é uma pessoa que é amor, tão somente. Né? Então, eu queria... É um assunto vastíssimo. Aliás, para falar nisso, no dia 20 de outubro, na jornada astrológica em Portugal, né, eu vou fazer uma palestra sobre a arqueoastrologia, uma cartografia do Dharma.
Eu não vou fazer presencial, vou fazer aqui do Brasil, vou fazer online. Acho que tem que se inscrever, alguma coisa assim. E um pouco dessa palestra sobre arcoastrologia vai estar de uma maneira muito sintética colocada aqui. Mas lá vai ter muito mais coisa aprofundada. Qual é o meu objetivo no encontro de hoje? É mostrar mais uma vez a potência da astrologia no âmbito de se relacionar com coisas objetivas e práticas, né? As nossas dores, os nossos incômodos, os desconfortos, na verdade, a nossa identificação com a cisão. Mas vamos lá, vamos pensar, e eu vou fazer isso de uma maneira muito sintética, tá? Porque isso aí, na verdade, requer um curso que eu nem estou pensando em dar, realmente nem estou pensando em dar. Que é o seguinte, a gente pega os 12 arquétipos do zodíaco, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. A gente pega os 12 arquétipos. Isso tudo, gente, não foi extraído de uma fonte bibliográfica, não. Tá? Tudo isso que eu estou falando aqui foi extraído de 43 anos com milhares e milhares de atendimentos de segunda a sexta. E com um apaixonamento enorme sobre o assunto mais maravilhoso que existe, que é a alma humana. Muitas vezes a gente vê aí comportamentos de pessoas que a gente abomina, que a gente não gosta, que a gente acha terrível, mas todas essas pessoas têm um self, têm um si mesmo, têm um ser que é, né? Todas elas. Por isso que quando a gente gosta, ama alguns grandes avatares, é porque essas pessoas estão diretamente ligadas ao self das outras, independente das tontices que o ego possa promover. Sabe aquela coisa? O Deus que há em mim, saúde o Deus que há em você. Então, quando a gente olha que nós temos um manual para a gente se situar, que são os 12 arquétipos, que nós, tanto João quanto a Maria, quanto todos nós, temos os 12 arquétipos. Esses 12 arquétipos são as 12 etapas do processo de individuação. Os 12 etapas do processo de individuação, não segundo Jung, não, porque Jung não fala dos 12 arquétipos, eu estou falando pela minha experiência. O conceito de individuação é um conceito bastante junguiano, que tem muito a ver com você se tornar um indivíduo, um ser não dividido. Por exemplo, a gente tem 1000 divisões, todas elas forjadas, uma delas entre o ego e a alma, o razão e a emoção, pai e mãe, e blá blá blá, e vai. Não vou me deter nisso, que a gente sabe o quanto a gente é dividido, o que é pior é que a gente se identifica. Uma das coisas complexas é, por exemplo, eu ter nascido homem e dentro de mim eu ter um masculino e um feminino intenso. Você, por exemplo, ter nascido mulher e ter dentro de você um feminino e um masculino intenso, forte. Então, quando essa reconciliação acontece dentro da gente, através de muito trabalho, a gente se torna amor. Porque houve o coniúntio, houve o casamento, houve esse matrimônio sagrado dentro da gente. E a gente, entre aspas, usa relações, pessoas, coisas assim, para poder depurar esse autoencontro desse masculino com o feminino. E quando a gente nasce, a gente tem um manual, sabe? As 12 etapas para a gente cumprir. Essas 12 etapas, elas são sucessivas e são simultâneas ao mesmo tempo. Nada poderia ser tão simples assim, né? Tem que sempre ter uma complexidade. A gente entende que tem Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, que tem um nascer ariano, um mamar taurino, um engatinhar geminiano, um reconhecer a família canceriana, e vamos assim até Peixes, que é o processo de unidade com a fonte primordial. A gente já sabe disso, já foi falado isso muitas vezes, mas para o desavisado, pode achar que a vida então é cartesiana, depois de Áries vem Touro, depois de Touro vem Gêmeos. Então, essa guirlanda de arquétipos, esse colar, essas pérolas de arquétipos, né, elas são sucessivas e simultâneas. Como simultâneas? O primeiro passo é Áries,
mas você pode ser um Áries taurino, um Áries geminiano, um Áries canceriano, um Áries aquariano. O segundo passo é touro, mas pode ser um touro também, pisciano, escorpiônico, então canceriano, então sagitariano. Então, essa é a riqueza, essa é a beleza, essa é a maravilha. Isso é a complexidade. Então, ao mesmo tempo que a gente tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, cada segunda é completamente diferente. A gente tem uma espiral vertical em cada degrau. Assim como a gente tem outono, inverno, primavera, verão, cada outono, cada inverno, cada primavera e cada verão, assim como a gente tem 2024, 2025, 2026, a gente sabe que depois vem 2027, cada ano tem uma espiral vertical. E cada espiral vertical tem um anel. Então, você imagina, em cima de Áries, você tem Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Em cima de Touro, você tem Áries, Touro, Gêmeos. Mas do que você está falando, Sérgio? Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Eu estou dizendo que a nossa jornada de autorrealização, de despertar, de iluminação, quando a gente nasce, tem um manual. Independente até da gente olhar para o nosso mapa, quando a gente percebe que o Sol, do ponto de vista antropocêntrico, ele passa nos 12 arquétipos, e está querendo dizer o seguinte: viva esses 12 arquétipos. Então, Sérgio, você está querendo me dizer que eu deveria estudar. Eu não tenho nada em Áries, não tenho nada em Touro, não tenho nada em Gêmeos, mas você acha que eu deveria estudar a fundo esses signos que não aparecem? Eu não tenho nenhum planeta em Touro, nenhum planeta em Gêmeos. Cuidado com o seu mapa astral, que ele pode confinar você. Tá? Você está aqui, quando olha, o Sol está dizendo assim, olha, agora eu vou passar por Áries e o ano astrológico começa, 21 de março. Quais são as informações que vocês podem extrair, estudando e emergindo? Eu não tenho muita iniciativa. Vamos falar sobre Áries e por aí vai. Não bastasse isso já, se a gente parasse aí, já estava de bom tamanho. Por quê? Porque, nossa, eu não sabia que a jornada de autorrealização, a jornada da plena felicidade, tinha um roteiro para isso. A minha relação estava empírica, a minha relação estava totalmente de tentativas de erros e acertos, né? Pois é, mas tem um manual. Cara, eu preciso saber disso. Pois é. Então, se você puder estudar cada um dos arquétipos e trazer para você ver como é que você se sente. Um segundo ponto importante são as 10 pulsões psíquicas. Quem está falando aqui é um olhar da arqueoastrologia, que pega os planetas e coloca como 10 pulsões psíquicas. São 10 estratos da psique individual e coletiva. Quando a gente pega Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, o pronome eu está muito forte. Né? É a experiência pessoal. Então ali eu vou ter informações, dependendo do signo que esteja, da casa que esteja, eu vou ter informações sobre a minha trajetória, né, inclusive kármica, até chegar aqui. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Quando a gente pega Júpiter e Saturno, que são estratos da psique mais profundas, já tem uma relação com o social, com as normas, com as leis, com os estatutos, com a governança. Porque se a gente para em Marte, né? Se a gente para em Marte, é eu e minha família, e eu. Júpiter e Saturno já tem uma sociedade, tem um social, tem regras, tem normas, tem coisas que precisam ser respeitadas e cumpridas, existem leis para que o convívio seja possível, né? E aí depois você vem Urano, Netuno e Plutão, que são os estratos da psique mais profundos. Outros planetas serão descobertos. Tem gente que trabalha com propriedade com estrelas fixas também e tudo mais. Então, outras instâncias isso. Mas Urano, Netuno e Plutão já está falando de um aspecto espiritual, transpessoal, transcendente. Né? Quando a gente entra em Urano, o prefixo trans começa. Né? Reparem agora com Plutão em Aquário e a gente cada vez mais próximo da era de Aquário, esse prefixo trans nos inundando como uma força positiva, embora
a gente não tenha se preparado, o nosso ego não saiba lidar, né? Porque a gente ainda está lutando para aquilo que é meu, que na arcoastrologia tem a ver com Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Repara que entre Marte e Júpiter tem um cinturão de asteroides. Não vou entrar aqui no mérito como é que se deu a origem do esfacelamento de um planeta que existia entre Marte e Júpiter, mas posso dizer que acho interessante do ponto de vista simbólico, após Marte tem toda uma fragmentação, né? E eu fico pensando, quando a gente também investe em guerras perversas, nefastas, o que sobra são cacarecos, são fragmentos, são fragmentações. Insisto que nem toda guerra é perversa, é nefasta, é delinquente, nem toda guerra, tá? Mas a maioria das que a gente acaba investindo no mundo tem interesses nada sélficos, nada anímicos. E aí a gente tem as 12 casas do zodíaco, que são as 12 arenas, são as 12 arenas friccionais. São os 12 assuntos, e cada casa, cada arena dessa, cada território desse tem uma porção de temas ali dentro, afins, que exigem da gente um posicionamento, exigem da gente uma atitude, exigem da gente como saber lidar, né? Relação de ego, relação da alma, ego, alma, espírito, todo. Porque, na verdade, aqui nós somos espíritos com o corpo. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma, né? E temos um corpo como um veículo, assim como muitas vezes a música precisa da flauta, né? Assim como o escultor precisa do cinzel, vamos dizer, né? Então essas 12 casas, elas vão trazer, são territórios friccionais, são arenas friccionais, e a palavra fricção, ela sabe quando se fricciona duas pedras, que gera centelha, que gera luz que gera iluminação, que gera calor, que dá para a gente aquecer os alimentos, aquecer o próprio corpo. Então é essa fricção que gera consciência, né? E é interessante que no ato sexual, a fricção entre dois corpos, a penetração de ambos, é como se fosse resgatar experiência do Big Bang primordial, que é a extroversão da fonte primordial, né? A extroversão dessa fonte primordial em tudo mais que hoje a gente pode chamar de agora. Essa fonte primordial extrovertida, esse corpo uno, a gente pode chamar de agora, que é um campo friccional. O mundo é um campo friccional, né? Então, cada uma dessas casas vão trazer muitos temas afins da casa 1, afins da casa 5, afins da casa 7. Aliás, eu tenho feito algumas lives sobre as casas, eu fiz sobre a casa 4, 8, 12, e a próxima vai ser sobre a casa 7. Tá? Eu estou pegando as casas que estão me dando vontade de falar, sem precisar fazer. Eu não estou fazendo um cursinho pedagógico, não. O que me dá vontade eu estou falando. E o próximo vai ser a casa 7, que é uma casa absurdamente importante. Provavelmente uma das casas que é uma das fundadoras do 639, do aplicativo 639, a casa 7, junto com a casa 5, né, são dois grandes fundadores desse aplicativo de relacionamento, 639. Bem, e aí a gente não só tem essas 12 arenas, né, e a gente tem os aspectos também, quadraturas, né, trígonos, conjunções, oposições, sextis, quincúncios. E isso fala, no momento que eu nasci, né, desses aspectos de quadratura, aspectos que estão mal parados dentro de mim, que eu não integrei, que eu não sei lidar direito, que eu preciso me aperfeiçoar. As quadraturas são uma bênção. Porque é quando o mestre vira e diz assim, olha, você precisa estudar isso aqui. Você precisa melhorar isso aqui. Os trígonos já são assuntos mais integrados. Não precisam ser 100% integrados, né? E às vezes fica uma pergunta, será que trígonos em grau exato
12 de peixe para 12 de câncer, por exemplo, será que ali se dá uma integração plena? Talvez. Né? E integrar, um assunto que já foi tocado em outras lives também, é quando a gota é devolvida ao oceano. É quando aquilo que foi um recalque, ou uma dificuldade, ou um nódulo, ou um coágulo, alguma coisa, acaba sendo reabsorvida pelo organismo e deixa de ser um objeto tangível para fazer parte do todo. Assim como nós. Existem pequenas mortes nossas, que a gente muitas vezes fala do próprio orgasmo, mas existem outras pequenas mortes nossas, que são as mortes físicas, até que a gente viva a grande morte, que é não precisar mais retornar e a gente viver a integração com a fonte primordial. Lembro que a minha astrologia, a astrologia que eu trabalho, né, e que eu e Lígia sistematizamos, a arqueoastrologia, a função não é a decifração da personalidade da pessoa. A função maior não é saber se março vai ser melhor que abril ou fevereiro, e sim quais são as digitais do retorno para casa, quais são as digitais, quais são as pegadas desse retorno. Né? Essa astrologia ela se refere, vai ao teu encontro, vai ao teu encontro. E a função da astrologia é facilitar esse reencontro com você. Então as quadraturas, as oposições em graus diferenciados, as quadraturas mais fortes, as oposições um pouco menos, é como se fosse uma bênção, assim, olha, tem esses assuntos aqui que você precisa se deter. O nosso aprendizado ele é tão pequeno que a gente divide trígono como coisa boa, quadratura como coisa ruim, Vênus como coisa boa, Marte como coisa ruim, Júpiter como coisa boa, Saturno como coisa ruim, e a gente acaba sendo vítima da sorte, entendeu? Vítima do céu, vítima do mapa, vítima dos trânsitos. Gente, vamos acordar, nós estamos em 2024, Plutão batendo nas portas aí de Aquário, vamos acordar. Quadratura. Sabe, se a gente não é desafiado... Eu tinha um dermatologista no passado que dizia: sem obstáculo o cavalo não salta, sem obstáculo o cavalo não pula. Eu tenho certeza absoluta que se todos nós tivéssemos tudo aquilo que a gente necessita a tempo e a hora, a gente ia se acomodar. Nós não nascemos aqui com uma estatura de guerreiros da alma. Nós somos, mas nós não... Dá muito trabalho, tudo dá muito trabalho. Dá muito trabalho pensar, dá muito trabalho ter que agir, dá muito trabalho ser ético. Por que a gente não tenta levar vantagem logo nas coisas? Eu amo os atalhos. Percebe? Então essa arqueoastrologia, ela devolve para a gente o trabalho orgástico. Essa arqueoastrologia devolve para a gente o trabalho orgástico de nós voltarmos para nós. Vai ao teu encontro. Então as quadraturas, oposições, assim como os trígonos, assim, e sextis, olha, você trouxe alguns recursos, alguns dons, alguns talentos para poder lidar com essas quadraturas também. Não tem nada no mapa que seja ruim. A única coisa ruim é eu não sei lidar com. Eu não sei lidar com isso. Né? Então, quando a gente tem esse material na mão, os 12 arquétipos que mostram para a gente o processo de autorrealização, as 10 pulsões psíquicas que são os planetas dentro da gente, que nos mostram os estratos do pessoal, do social e do espiritual. Quando a gente tem os 12 territórios temáticos que são friccionais para a expansão da nossa consciência, quando a gente tem esses aspectos, né, quadratura, e muito mais. Quando a gente tem, por exemplo, os 4 quadrantes da astrologia que falam literalmente da nossa sobrevivência material, da nossa nutrição emocional, da descoberta do nosso sentido de vida, do nosso Dharma e, por fim, o nosso despertar, a nossa iluminação, o nosso transbordamento, a nossa partilha com os outros, aquilo que a gente se tornou. São os 4 quadrantes. Quais são as informações que eu tenho nesses 4 quadrantes? Né? E nos 3 terços, quando a gente pega
né? Áries, Câncer, a gente pega Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Primeiro terço. Segundo terço, Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Terceiro terço, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Quando a gente pega esses 3 terços, a gente está falando de 3 etarismos psíquicos. 3 etarismos psíquicos. 3 faixas etárias psíquicas. A juventude, a idade adulta e a maturidade. O primeiro terço seria uma certa juventude, tranquilo, nenhum problema. O segundo terço, a entrada na idade adulta, difícil. E, por fim, o último terço, a magnitude assim, da espiritualidade, muito difícil. A gente prefere seguir padrões morais religiosos do que simplesmente viver a bem-aventurança da experiência de unidade. E sem falar também nos 4 elementos, que são os constitutivos. É como se fosse assim, mais ou menos, areia, brita, cimento, né? Tijolo, para ferro, para levantar essa edificação. Sem fogo, não há espírito. Sem água, não há emoção, sentimento, nem alma. Sem ar, não há inteligência. Sem terra, não há realização, não há concretização. Repara, tudo isso é muito bem engendrado, né, pela grande inteligência. E quando eu falo isso, eu não estou vendo um velho barbudo sentado no trono, nada disso. Se alguém me pergunta pela enésima vez como é que eu vejo, né? Por exemplo, quem construiu tudo isso, Sérgio? Você tá dissecando uma arquitetura gigantesca, né? Uma arquitetura gigantesca, né? E eu nem vou, nesse momento, me referir àqueles que materializaram isso aqui no planeta Terra, que materializou a astrologia no planeta Terra. Não, mas posso dizer que a construção dessa arquitetura tem algumas hierarquias envolvidas nisso. Algumas hierarquias envolvidas. Porque não dá para um único ser vivo, desde um micro-organismo até um macro-organismo, chegar aqui e não ter referências, não ter um manual, não ter uma bússola, não ter um GPS. O poder sombrio do planeta, né, embaralha as cartas para dizer que a gente vive uma espécie de orfandade e tentar acertar. Tenta aqui, tenta ali, tenta aqui, tenta ali, tenta aqui, tenta ali. Não dá para as grandes hierarquias conscienciais de diversas dimensões engendrarem a Terra como um laboratório onde um único micro-organismo se sinta perdido. Aqui temos todas as informações, as referências para a gente se situar. A astrologia não é a única. É uma delas, mas é enorme, é gigantesca. Quem mergulha profundamente, quem abre um pouco essa coisa da personalidade, né, de Sol, Lua, Ascendente, quem abre um pouco o meu planeta está em tal caso, o meu planeta, ok, isso é ótimo para a gente estudar, a gente deve estudar, mas você, aqui nesse sistema solar, você é os 12 arquétipos, você é as 10 pulsões psíquicas e você tem os 12 territórios, as 12 arenas para se exercitar. Precisa mais alguma coisa? Talvez precise de alguns astrólogos para dar nome aos bois. Tudo bom, tudo bem, não tem problema. A gente sempre vai precisar de um professor, de um mestre, sempre é muito bom. Mas na verdade, a gente precisa de um professor, mas na verdade a gente vai também soltando as mãos, e daqui a pouco a gente percebe que a mestra é a vida. A vida que é o agora, que
que é a fonte primordial, né, fractalizada em todos os universos. Né? Para quem vibra, para quem ressoa com a ideia de que só existe um único corpo, que não é moral, esse corpo não é moral, o fato de nascerem crianças com defeitos físicos, ou pessoas inocentes presas, ou crueldade aqui e ali, isso tudo é uma colheita desse aspecto friccional entre luz e sombra dentro da gente. Esse mundo fomos nós que fizemos, esse mundo contemporâneo, fomos nós que fizemos. O planeta não, o planeta é outra história. Mas esse mundo, a cultura é coisa nossa. A cultura do ódio, a cultura de um amor, mais ou menos, um amor individualista. Isso tudo vem a nossa assinatura. O que faz com que, bem, se eu fiz, eu posso desfazer e posso refazer. Essa é a razão pela qual eu estou aqui, e muitos, não só eu, não muitos, através de cada um do seu ofício, cada um com o seu ofício, cada um com na sua praia, tenta falar, gente, vamos acordar. Eu acho que é isso. Então, tudo que eu falei hoje parece uma bela filosofia. Mas eu devo dizer a vocês que se essa bela filosofia não ajudar você a lidar com uma dor de amor, não te ajudar a lidar com uma dor financeira, não te ajudar a lidar com uma dor física da tua saúde, não ajudar a lidar com uma dor familiar, uma dor existencial, se toda essa bonita filosofia não te ajudar a você saber lidar com o processo depressivo, com a melancolia, com a tristeza, com a impotência, com um suposto fracasso, não serve para nada. Essa bela filosofia, essa astrologia, essa arqueoastrologia, se não for uma alavanca para mover mundos inertes, estagnados, patológicos, não serve para nada. Não perquemos o nosso tempo nos vangloriando e nos identificarmos com o nosso signo, com o nosso ascendente, com a nossa lua. De repente, numa festa, numa cerveja, isso é engraçado, isso é bacana, isso é legal, mas não perquemos o nosso tempo. O tempo urge. O que está em jogo é a nossa autorrealização, não é só a minha nem a tua, mas é a nossa autorrealização. Sabe aquela história dos 100 macacos, né? Sabe aquela história da massa crítica? Quando uma massa crítica chega num determinado nível de consciência, a chave vira. Gente, é isso por hoje. O tema de hoje foi astrologia. O prumo que habita o acaso com letra maiúscula, porque na verdade para a gente aqui não existe acaso. Eu posso não entender por que certas coisas acontecem ou certas coisas aconteceram. Eu posso não entender, não dou conta de tudo, talvez eu entenda menos de 1%. Mas não existe acaso. Tá? Existe uma malha, uma teia que atende uma demanda de unidade. Meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do Grupo Terra de Rudá, também do aplicativo 639. Né? Se quiser conhecer, está aí no Instagram. E em breve eu volto com outros assuntos. Agradeço vocês aí a participação. Obrigado. Beijo no coração e até agora.